quando a gente fala que em cuidados paliativos, a percepção que corre no senso comum é a seguinte: não tem mais nada para ser feito, o tratamento foi interrompido. É isso? Mas é um movimento contrário. E ela fala muito isso. Ela fala assim, olha, não significa nada disso. O tratamento, quando a gente fala, olha, esse paciente precisa de cuidados paliativos, não é que foi interrompido o tratamento. Não, ele foi ampliado. Ele precisa de outros olhares, outros cuidados. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Ele precisa de outros profissionais para abranger outros aspectos. Porque o que está sendo tratado, num primeiro momento, é uma doença. Mas essa doença, ela tem um curso. E independente de levar a finitude, né, a esse elemento, né, vital que pode se esgotar e se romper, não. Ela exige um olhar mais ampliado. Tá? Então, para começar, cuidado paliativo não significa o fim, mas uma intensificação no processo de cura, de tratamento, tá? Se não de cura, de acolhimento, de acompanhamento. Então, é muito comum a gente associar o cuidado paliativo a uma finitude, e isso não é correto, tá bom? E a Ana propaga isso de uma forma brilhante, tá bom? Eu nunca sei para onde eu aponto esse negócio, mas deu certo. Vamos lá. Eu vou trazer essa frase aqui. O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida, tá? Essa frase é aqui da Cicely Saunders, né? Ela foi mundialmente, né, a que trouxe essa ideia do cuidado paliativo, tá? Ela tinha 3 formações universitárias mesmo. Ela era enfermeira, assistente social e médica, tá? E ela questionava muito esse modelo médico, um médico biológico que cuidava só do corpo. Porque enquanto enfermeira, né, ela percebia que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas que estavam cometidas por uma doença, em algum momento surgia uma questão espiritual. Às vezes, à noite, né? Quando a enfermeira passava para fazer a verificação da noite, a pessoa estava acordada, era um momento de menor fluxo de pessoas, né? No quarto e tudo mais, e existia um movimento de aproximação, né? Com a enfermeira, né? A pessoa, naturalmente, trazia questões espirituais, dilema da vida, sofrimentos psíquicos, né? Uma incompreensão sobre a própria doença, uma busca por um significado pela própria doença, né? E aí ela começou a estudar isso. E aí ela criou um modelo diferente dos hospitais, né? E aí ela criou tipo uma hospedaria. Sabe a casa do caminho lá, dos apóstolos que fizeram para acolher as pessoas? Era mais ou menos isso. Era um lugar com menos regras que o hospital, mas que tinha um tratamento individualizado. Cada pessoa tinha a necessidade dela e um olhar sobre a vida, o olhar sobre o momento dela, sobre as questões dela. Então, ela propagou mundialmente essa ideia, né, do cuidado paliativo, tá? Por que disso? Antes da gente avançar, é importante a gente resgatar um pouquinho, né? Eu vi isso a primeira vez numa palestra da Mednesp, se eu não me engano, de 2019, que a minha memória falha muito, tá? Uma portuguesa, uma médica portuguesa especialista em cuidados paliativos, né? Maria Paula, se eu não me engano, e Silva, alguma coisa assim. Ela cita um outro autor, né, Philippe Arié, que fala sobre o processo da morte ao longo da humanidade, né, da nossa humanidade. Até o século VIII, assim, a gente tinha uma relação diferente com a morte. Era um processo natural, era biológico. Olha, nós nascemos e um dia a gente vai morrer. E a morte era tratada com muita naturalidade e até esperada. Então, tínhamos uma forma de lidar com isso muito natural, né? Muito próxima dos animais, por exemplo. Tá? E aí isso foi mudando, a gente foi mudando essa localização da morte. Tá? Então, do século VIII até o século XI, por exemplo, essa morte começou a ser tratada de uma outra forma.
né? Ela precisava ser uma morte evidenciada, com significativo, né? Ela tinha que ser, de alguma forma, vista. Então, uma morte digna, por exemplo, era num campo de batalha. Se alguém morresse lutando pelo país, ou por alguma causa, ou por algum propósito, era uma morte digna, né? E ela cita ainda que, na ocasião, tinha até uma prece, né? Uma prece que pedia para não ter mortes rápidas, né? Porque a pessoa precisava de toda uma preparação, né? Para morrer, ela gostaria de ser anunciada, gostaria de ser vista, né? Ela gostaria de ser mediada. A própria pessoa tratava da própria morte, como ela queria morrer e tudo mais, tá? E isso foi passando, foi evoluindo, e o que o Felipe ali traz é isso. Depois, né, de um caminhar da humanidade, depois do desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento social, por exemplo, como água potável, saneamento básico, isso muda, né, nossa relação com a morte. Então, o homem, né, no próprio ego e nessa vã, né, conquista de poder de si mesmo, ele assume uma onipresença, né? Ele começa a usar o avanço da medicina, começa a usar, né, todos esses recursos que a gente dispõe, né, hoje em dia, e ele é como se adotasse um poder que não é natural. Então, hoje a morte, ela é sempre longe de casa, enquanto a morte até pouco tempo, ela era elaborada em casa, com a família e com quem compartilhava aquilo lá. As crianças estavam sempre presentes e hoje não. Hoje a morte ela foi delegada para o hospital, para a saúde pública. E quando acontece uma morte, por exemplo, de uma pessoa de 90 anos, 92 anos, muitas vezes se questiona se não houve um erro médico. Então, a morte hoje ela foi tão relativizada, né, por conta dessa situação toda, que ela é muito questionada. Né? Uma pessoa de 90 anos, será que não foi algo biológico? Será que, de fato, o corpo dela, essa veste nossa, não chegou no ciclo final dela? Mas essa é a nossa ideia de morte hoje. Né? Ela jamais acontece em casa. E, além disso, a gente tem uma demanda, quase que uma obrigação para a gente não sofrer. Não sei hoje na legislação quantos dias a gente pode ficar em casa. 5, 7? Né? Varia de país para país, de país para país, né? Mas assim, é muito pouco. Né? Se a gente perde um ente querido, a gente é imediatamente tem que voltar a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Né? Então, tem um processo que envolve a morte e o morrer. Então, eu estou trazendo isso não é para deixar vocês deprimidos, não, tá? É para a gente pensar sobre esse processo, porque é uma probabilidade de 100%. Todos nós aqui vamos se deparar com a nossa finitude, tá? E quanto mais a gente olhar para isso, menos impacto a gente vai ter. Impacto no geral, né? No ser integral, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o processo, tá? Então, a morte em si, ela é um momento. E o cuidado paliativo, ele trata desse processo do morrer, que tem um intervalo entre o diagnóstico, né, a elaboração desse diagnóstico, as tentativas e o desfecho, que pode ser um desfecho de cura, um desfecho de prolongamento da vida, né? Tem muitos cenários. Então, quando a gente recebe o diagnóstico, eu vou continuar aqui na minha apresentação, né? Receber um diagnóstico de uma doença grave é como se fosse uma tempestade. Ou seja, eu tenho um risco iminente, né? Eu me lembro da minha mãe quando eu era bem criança, a gente morava numa casinha bem simples, e quando começava aquele temporal, sabe, fechava o tempo, ficava tudo escuro, começava aqueles trovões, raios, ela morria de medo, ela enfiava a gente embaixo da mesa e começava a rezar. Porque era um temor muito grande, era um temor muito que ela tinha, e era um trauma, porque vivia no interior e teve muita plantação destruída, teve muita animal que morreu e teve que refazer casas e tudo mais, porque o vendaval era muito forte, né? Então, eu vendo essa imagem aqui, pescando no Google lá para colocar aqui, e falar dessa comparação, né? Desse diagnóstico, né?
e esse panorama, né, essa atmosfera se fechando em torno da gente, despertando os nossos medos, nossas fraquezas, nossas inseguranças, é muito significativo, né? Mas não significa, né? E eu não posso fazer uma associação direta que haverá dor, sofrimento e morte. Tem um caminho. Eu tenho que, de alguma forma, alimentar a minha fé e me preparar para isso, tá? Então, assim, quando a gente fala, né, a vida que pulsa, né, não é sobre o fim, mas sobre cuidar da vida que pulsa, oferecendo conforto, dignidade e suporte integral. Eu recebi esse diagnóstico. Eu consigo prever quanto tempo essa vida vai pulsar? Não. Mesmo, por exemplo, quando a medicina percebe sinais e tem indicadores, tem questionários que levam a gente para reflexão e dados estatísticos. Olha, a função renal, por exemplo, ela está muito baixa. Vamos tentar melhorar isso. Ó, não conseguimos atualizar a função renal. Ó, a pressão arterial está oscilando. A medicina vai fazendo um prognóstico. Olha, se continuar assim, a gente tem mais X tempo. Mas quantas vezes isso é preciso? Quantas vezes isso é impreciso, né? Então, é tudo muito relativo. A gente não sabe até quando a vida vai pulsar, tá? Mas, se eu oferecer o conforto, a dignidade e o suporte integral, qual que é a grande questão? Quando eu tenho isso num processo, né, de cuidados paliativos, tá? O foco é viver bem, tá? O tempo que resta, valorizando cada instante. Então, não me importa se são poucas horas, se são 2 dias, se são 2 meses, 6 meses, 1 mês, 2 anos. A gente não tem o menor controle disso. Isso é a nossa impermanência, que o budismo trabalha de uma forma brilhante, e o espiritismo também, né? Então, é um processo. Inclui tratamento de sintoma, alívio e suporte dos últimos momentos, tá? Envolve decisões difíceis, tomadas de diálogo e responsabilidade, respeitando os desejos das pessoas. Aqui é um pouco do que a autora traz lá na frente, né? É um tratamento individualizado. Eu não sei se eu vou pegar pesado com vocês, mas assim, é uma reflexão necessária, tá? Isso não é maldade minha nem crueldade. Como você se sentiria usando uma fralda? Como você se sentiria usando uma sonda? Como você se sentiria usando uma bolsa? Quem está em cuidado paliativo e é acometido por uma doença, precisa ser ouvido em relação a isso. Então, assim, tem decisões difíceis, implícitas nesse processo do cuidar. Mas a gente nunca pode perder de referência a pessoa, o indivíduo, aquele ser espiritual que está ali aprendendo uma lição talvez a mais importante da vida dele. E não esquecer da passagem de Jesus, da frase de Jesus. Bem-aventurados aqueles que sofrem, que serão consolados. Percebe? Então, assim, ao mesmo tempo, um grande sofrimento, mas ao mesmo tempo, uma grande oportunidade da gente exercitar nosso amor. E a Joana brinca, eu e os meus exemplos da Joana. A Joana brinca não, ela fala muito sério, mas ela fala de uma forma descontraída. O sofrimento e o amor caminham juntos. Então, quando um se distancia, o outro se aproxima. Tá? Então, se eu estou sofrendo muito e aproximo o amor, esse sofrimento diminui. E o inverso também acontece. Tá? É muito bonito esse pensamento quando a gente fala sobre isso. Então, é isso, né? É esse olhar cuidadoso. Então, é como se eu tivesse, né, dissipando uma nuvem, né? Eu vou transformando, eu vou elaborando esse sofrimento em amor, tá? Então, esse é o pensar, né? Esse é o pensar, tá? Então, aqui é essa abrangência do cuidado paliativo, né? É esse cuidado não só com o organismo, porque assim,
quando a gente se depara, né, com uma doença que nos desafia, que nos coloca em situação bem complicada, sensibilizada, né? O que está falando ali? A gente está falando muito mais de um processo biográfico do que um processo biológico. Vou tentar explicar isso minimamente para vocês, apesar da minha limitação. O ser que está ali, ele tem uma história de vida, ele tem uma expectativa de vida, ele tem um contexto familiar, né? Ele vivenciou toda uma trajetória. Então, onde ele estudou, o que ele trabalhou, o que ele fez, né? Qual foi o desfecho de saúde ou de doença que continha na família dele, tá? Então, o foco não pode ser só naquele organismo biológico. Eu tenho que olhar integralmente. Então, é o físico, é o emocional, é o social, é o espiritual. E o suporte à saúde integral. Quem é cometido por uma doença, por exemplo, tem comorbidades, né? Ele vai, inevitavelmente, ficar ansioso, ficar deprimido. Aí a gente abre um apêndice, né? Uma outra caixinha que precisa de cuidado também, tá? Então, isso entra, tá? E o significado, por exemplo, da palavra, né, cuidados paliativos, vem de palio, tá? Eu não sei onde acende a luzinha aqui, mas tudo bem. Oi? É a bolinha. Ah, aqui, palio, né? Obrigado, doutor. Nunca essas coisas aqui. Daqui a pouco eu começo a apertar o telefone e falar aqui, vocês vão ver. É só uma questão de tempo. Mas assim, quando a gente falou daquela tempestade, é isso. A palavra palio é a origem latina que significa um manto. Então, de alguma forma, a gente sofre uma proteção, né? É uma camada protetiva que nos sustenta e nos acompanha durante esse período, tá? E esse manto é colocado por vários profissionais, né? Profissionais da área de saúde, profissionais da área de nutrição, da psicologia, de enfermagem, cada um com seu papel, cada um com a sua especificidade, né, e especialidade, tá? Então, é isto por enquanto, tá? E aqui alguns princípios, né? Como eu já disse, abordagem integral, controle de sintomas, né? Então, um alívio rápido e seguro. Aqui a gente tem que dimensionar de forma adequada esse estigma, talvez, né? O fato de eu estar doente, o fato de eu estar passando por alguma dificuldade, não significa que eu vá sentir dor ou que eu tenha dor. Então, quando a gente fala de alívio aqui, a gente tem uma gradação. Eu posso usar desde analgésicos leves que a gente tem em casa, né? Novalgina, Dorflex, que a gente tem. Eu sei que todo mundo tem, porque a gente adora comprar remédio, mesmo que a gente não use, mas tem em casa, né? Então, aqui é um controle do sintoma, mas é seguro, né? Seguro por quê? A equipe médica ou a equipe de paliativista, ela vai aumentando gradualmente e vai gerando conforto. Então, o fato de eu estar doente, hoje a gente consegue que a medicina olhe para isso de uma forma muito amorosa. Então, eu preciso entender esse processo. Por maior que seja a gravidade da doença, eu tenho esse olhar de preservar, de cuidar, né, integralmente, tá? Com dignidade e respeito. Eu quero tomar, não quero tomar. Olha, tomei, melhorei. Olha, tomei, não melhorei. Não, não quero tomar. Eu consigo conviver com essa dor. Ok, é uma opção, tá? Apoio familiar. Então, a gente sabe que quando alguém adoece na família, a família toda adoece, né? Não tem como, não tem como. É inevitável, é um processo, tá bom? Então, a presença, a humanização, né? E principalmente a escuta. Mas a escuta é uma escuta que é muito diferenciada e é uma escuta que vem com tá? A pessoa que está passando por cuidados paliativos, ela precisa desse diálogo interativo e de escuta ativa todo momento, todo momento.
tá? Então, na condição de familiar, na condição de profissional de saúde, na condição de amigo, a gente tem que, de alguma forma, se dissipar dos nossos valores, das nossas percepções em relação àquela doença ou a outra doença, e a gente precisa escutar o que essa pessoa está vivenciando e experienciando naquele contexto, que pode ser completamente diferente. Eu posso ter o mesmo quadro, o mesmo diagnóstico, o mesmo prognóstico. Só que um pode estar reagindo de uma forma pacífica, equilibrada, e o outro de uma forma agitada, incompreendida, né? E de uma forma completamente inesperada, tá? E o que vai me garantir, né? E além, é exatamente essa escuta cuidadosa, amorosa, né? E muito, muito particularizada. Não é uma tarefa fácil para os familiares, para os profissionais. Então, o cuidado paliativo talvez seja um ponto principal, a comunicação, a escuta, né? Qual de fato é o problema? Porque às vezes a pessoa está lá e ela quer se despedir de alguém que ela gosta muito. E ela está, assim, se deparando para a finitude dela. A equipe médica consegue esperar 1, 2 dias, consegue prolongar com um medicamento, aumentar a dose de um antibiótico, melhorar as coisas. E vocês acham que isso é pouca coisa? Não é. Isso muda completamente a percepção da pessoa que está passando por aquela dificuldade ou vivenciando aquele momento de finitude. Então, assim, não é pouca coisa. Traiu ou foi traído, né? Eu sou um porta-voz disso, então não importa. E eu transformo isso numa ação amorosa. Não é fácil isso, né, pessoal? Mas é um grande ato de amor. É um grande ato de coragem, de fé, né? E de acreditar no espírito que está ali com essa coragem tremenda, passando por essa dificuldade tremenda. É como se a gente tivesse assim, estou aqui com você. Como você é corajoso, como você está sendo bravo, como você está, sabe, se superando, né? É muito difícil falar isso, mas ao mesmo tempo, o que me cabe aqui é mostrar a beleza disso para vocês. E tem beleza, tá? E tem beleza, tá bom? Mas como a gente, né, tá falando isso, alguns mitos e verdades, né? Então, cuidado paliativo não é desistência, muito pelo contrário, a gente amplia e começa a olhar com outros olhos, né? Não é que não tem mais nada para fazer, sempre tem alguma coisa para fazer. Talvez não seja com a doença, mas com a pessoa tem, tá? Então, assim, verdade, há muito que ser feito pelo conforto, qualidade de vida e dignidade do paciente. E aqui a gente entra direto num aspecto espiritual, um aspecto que transcende, num aspecto que vai além, tá? E aqui eu vou fazer um parênteses depois, quando a gente for falar de uma visão espírita ali. Então, assim, o mito é apenas para os últimos dias de vida? Não. Quer dizer que se uma criança tiver um diagnóstico, por exemplo, de uma doença, ela não precisa de cuidado paliativo, porque a chance dela... Não, ela tem um sofrimento já envolvido, né? Então, pode ser iniciados desde o diagnóstico de uma doença grave, em conjunto com tratamentos, né, curativos. Então, assim, a partir do momento que eu percebo a gravidade e percebo a vulnerabilidade, adota-se um cuidado paliativo, tá? E isso é uma premissa, tá? Já mundial. Então, os países desenvolvidos, todos os estudantes de medicina, obrigatoriamente têm que fazer um estágio em cuidados paliativos, todos, tá? No Brasil, eu não sei dizer, mas a gente está crescendo isso, já tem políticas públicas falando sobre isso.
Só que como envolve muito dinheiro e muitos profissionais, ainda o acesso não é tão bom quanto a gente deveria ter, tá bom? E aqui é um chamamento, né? Lá no primeiro slide eu coloquei o momento, a vida que ainda pulsa, né? E aí eu coloquei um pacote de presente lá, né? Mas assim, se a vida ainda está pulsando, independente de quanto tempo a gente tem, ela é um presente. É um presente o quê? Um presente divino para a sua existência. Ou seja, a gente vem com um fluido vital necessário e significativo para a gente cumprir a nossa missão. Então, isso é um presente sim, tá? E aí eu estou brincando com a presença. Então, é aquilo que eu falei, não importa se são 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 15 meses, 15 dias, 15 anos, quanto mais eu estiver presente neste momento e vivenciando, compartilhando, apoiando, caminhando juntos, melhor, tá? Então, não sofrer com um passado e não antecipar coisas do futuro, ficar traçando cenários, sabe? Ficar antecipando saudade, por exemplo. Isso é comum nesses processos aqui, tá bom? O meu tempo acabou, mas eu só queria chamar a atenção de vocês, né? Sobre esse processo. Jesus prometeu vida em abundância, tá? De que vida que ele está falando? De uma vida física? Possivelmente não, né? Paz interior, amadurecimento psicológico, né? Da alma para a imortalidade, tá? É uma rica oportunidade de vivenciar o amor e a caridade, os ensinamentos evangélicos. Entender essa impermanência. A gente não pode depositar todas as nossas esperanças e recursos no corpo físico. Ele é o que a gente tem de mais frágil. A vida em abundância que Jesus colocou é a vida que não é desse mundo. Nosso reino não é desse mundo, né? E para a gente é muito difícil compreender esse processo, tá? Tem uma passagem no livro Céu e Inferno que fala sobre a morte. É um capítulo inteiro, se eu não me engano é o capítulo 2, tá? E ele fala de nós espíritas, que a gente é tão preparado que a gente não tem medo da morte, que a gente consegue compreender essa impermanência, né? Vale a pena vocês darem uma lida. Então, eu sei que todo mundo aqui é espírita e ninguém tem medo de morrer, mas ele fala categoricamente lá que quanto mais a gente entende o processo de morrer, mais certeza da vida futura, mais alegres, mais amorosos e mais saberemos viver coletivamente, né? Pautado em critérios de caridade, né? De amor, né? E é muito bonito a forma com que ele traz isso, né? Tá bom? Então, é o que temos para hoje, tá bom? Meu tempo já acabou, eu até tenho mais coisas para falar, mas eu falo demais e aí passou, tá bom? Então, eu quero, neste momento, né, que a gente vai fazer o nosso momento aqui de passe coletivo,